Bom dia, família de boletizada, Jornal de Boletizei no ar. Hoje, atualização sobre os números do Programa de Crédito Trabalhador. Depois da vinheta. Dani Nunes, bom dia. Olá, Rui. Um bom dia a todos. Bom dia, pessoal do YouTube. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez essa manhã para fazer o Jornal Desboletizei, trazer informação direto do campo de batalha. E a gente segue falando sobre o empréstimo consignado para o seletista, em especial do que a gente vê depois, né, quando a pessoa está endividada, usou o crédito, fez uso de alguns recursos que ela teria ali, um benefício do trabalho, proveniente do trabalho dela, como é o fundo de garantia, para poder tomar crédito e depois e resolver uma determinada situação. É importante a gente frisar que o uso do crédito de forma responsável é o que vai fazer diferença na vida do consumidor, depois que ele passar aquela turbulência ali e, de fato, poder seguir adiante. Mas você tem uma notícia, não tem, Rui, para trazer hoje aqui que vai alinhar, vai encaixar direitinho com isso que a gente está trazendo para a galera. Não, não sou eu que estou falando. Quem está falando é o Aham. ministro do Trabalho. Já vou É colocar isso logo na aí. tela lá para a gente falar sobre. Então, De lá. quem entende, que também está lá no campo de batalha e está preocupado Exatamente. com isso, né, Rui? Exatamente. Então, tá aqui a notícia na tela do site Poder 360. Não Lê pegue aí se, para gente. não pegue se não precisar, diz Luiz Marinho sobre o crédito trabalhador. E essa fala do ministro, né, Dani, a gente já vem falando aqui, reforçando isso, desde o início, quando nós começamos a falar do programa de crédito trabalhador. Antes Né? E aí, dele entrar no ar, né? exatamente, e aí o ministro ele falou o seguinte: o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, aconselhou que a pessoa interessada no crédito trabalhador, o empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada, não pegue se não precisar. Muita gente não tem crédito nos bancos, cai na mão de agiotas com juros muito altos. Então não pegue se não precisar. Então, Dani, recuperando o que a Tem a gente ver já. aquilo que você falou, esse trecho aí, quando você falou num outro dia, e o pessoal pode ver aí nos vídeos anteriores, onde você traz, Rui, que a pessoa só pega se precisar. Olha que legal, parece até, né, que o ministro te ouviu ali, e é verdade, você já tinha dito, só pegue se você precisar, se você está na mão de agiota ou pagando uns juros mais altos. E Sim, aí vale a pena realmente você dar uma estancada naquele sangramento de um juros elevado ou até mesmo pagamento de agiota, que também tem aqueles juros ali, porque enquanto você não liquida tudo à vista, você não consegue sair da mão dele, você fica só pagando aqueles juros ali mensal, né, entre aspas, aqui com os dedinhos todo balançando, e aí você acaba caindo numa grande armadilha, onde que é a preocupação do ministro e também nossa, que somos responsáveis na nossa comunicação, onde a gente trabalha com o consumidor superendividado. Pessoal, o programa Desboletizei, ele foi criado por mim para oferecer algo além da ação judicial, além do serviço jurídico, mas para trabalhar nessa questão da mentalidade que faz com que as pessoas gerem demanda para poder tomar crédito. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Muitos clientes que entraram no nosso programa vieram de situações em que tomaram crédito para comprar uma moto para um sobrinho, porque o sobrinho precisava trabalhar e ele não conseguia emprego, aí ele foi lá e comprou uma moto. Aí o sobrinho não se deu muito bem, até mesmo dirigir carro de aplicativo, eu já ouvi outros também. Aí o sobrinho não foi muito bem lá naquela atividade, não sei o quê, mas ficou com a moto. Só que não conseguia mais pagar o tio, e aí ele ficou endividado ao ponto de. Aí vai. E não é só isso, porque uma coisa, Rui, traz a outra. Então, às vezes, a pessoa, na boa intenção, querendo resolver a vida de alguém, ajudar e não dizer.
um sim para ela, né? Eu falo assim, um sim para você mesmo, porque quando você fala o não, eu digo muito isso. Quando você fala não, olha, filho, não dá, eu não posso tirar essa moto para você. Você não está falando não para a pessoa, você está falando sim para o seu bolso, porque se você tivesse o dinheiro à vista para comprar a moto para ele, era melhor você comprar a moto à vista e ir lá. Agora, quando você tira um empréstimo, imagina a quantidade de pessoas que talvez engatilhadas por alguma coisa. Situação também, Rui, de divórcio. Trazendo É, exemplos aqui, pessoal, para vocês se colocarem nesse lugar. É trazer coisas da vida real que pode acontecer. Uma das causas do superendividamento é o divórcio, onde você tem uma perda de receita e também tem, para se divorciar, você tem que despender um recurso que não estava no teu planejamento doméstico. E aí você tem que tomar crédito para você poder fazer aquela dissolução ali do casamento e ir para outra casa, às vezes, e, investir enfim, em cuidar de tudo que mobília. você sabe, eu não preciso de É. detalhar aqui para não ficar muito grande. Mas é muito importante vocês olharem o seguinte: o uso desse dinheiro é para quê? É algo urgente, algo de fato que aconteceu ali, ou você está gerando uma demanda? Por que eu trouxe o exemplo do sobrinho? É só dizer não. Ah, o seu sobrinho vai lá te pedir, você sabe que tem o crédito do trabalhador, você vai lá e vai tomar um empréstimo do seu fundo de garantia para comprar a moto para esse sobrinho trabalhar, que você não sabe nem se o negócio vai dar certo, não vai, é uma coisa de risco, que se ele não puder te pagar, você que vai ficar com a dívida. E se você for mandado embora depois, como é que vai ser? A tua rescisão vai ficar comprometida, o teu montante lá na frente para você sustentar você e a sua família. Gente, a gente fala essas coisas não é para causar pânico, nada disso, eu nem trabalho nessa linha. Mas eu estou falando do futuro que pode acontecer. E você trabalhar mitigando o risco, ou seja, de forma preventiva, até com o direito, você pode diminuir a quantidade de estresse que você vai ter lá na frente, sabe? E é isso aí, confirma isso que o próprio ministro falou, que a gente já estava falando, confirma tudo que nós conversamos com nossos clientes, tudo que nós apresentamos nas sessões de mentalidade, que tem que ter um propósito para o gasto. Só que tem pessoas que devem ter feito essa análise e já estão aí, né, e aí é a outra notícia que eu trouxe, já com o empréstimo contratado. Então tem 1 milhão de Quanto? contratos já assinados. Está sendo monitorado, Rui? Fala aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Esses empréstimos estão sendo monitorados pelo governo? Tem algum lugar, uma Sim, fonte de sim. informação que as pessoas podem olhar isso Não, e as acompanhar? pessoas vão acompanhar pelo noticiário. O governo acompanha, porque para você pegar esse empréstimo, você tem que baixar o carteira digital, carteira do trabalho digital. Então você faz a contratação do empréstimo pela carteira do trabalho digital. E aí, dentro da carteira de trabalho digital, o governo tem controle dessas estatísticas. Tanto é que, agora nessa notícia até da Globo News, da jornalista Ana Flor, em menos de um mês desde o lançamento do programa, mais de 1 milhão de brasileiros já contrataram. Há uma semana atrás, quando eu trouxe essa estatística, eram 500 mil, ou seja, dobrou em uma semana, né? E tem aqui que os contratos já ultrapassam 6,1 bilhões de reais É, contratados, foi um né? bom dinheiro aí que girou no Exatamente. mercado, né? A E o última mercado média, de consumo também agradece, né? Vem aí o mês das mães, que é o mês que, historicamente, no Brasil, se gasta, se o comércio vende mais, né? Eu falo gasto porque o consumidor, porque a notícia é assim, né? O comércio faturou, foi ótimo, não sei o quê, mas aí é mais gente também que está gastando. Então, se a gente tem um alto endividamento da população e tem aumento, então vamos ver se o mês de maio vai bater recorde. Vou botar aqui, Rui, bota aí para acompanhar. Será que o mês de sim, a maio gente, vai bater recorde de vendas num país tão endividado quanto o nosso? o objetivo inicial desse programa foi aumentar, né, o fluxo de dinheiro no mercado, né, para dar mais crédito para o trabalhador, aquela coisa toda. Mas lembrando sempre que é uma preocupação nossa que não tem educação financeira para tomar conta disso Sim. tudo,
E até entendeu? quitar a dívida, porque assim, quando quita do agiota, vamos falar aqui, o banco não está nem aí, mas quando quita o dele, ele está assim. Então, o objetivo também é o quê? É você circular o dinheiro para o dinheiro voltar para o próprio cara que está dando o dinheiro, né? Então, Sim, assim, tem muita gente que para poder limpar o nome, para poder tomar crédito, ou até mesmo fazer alguma transação comercial, se mudar, como a gente acabou de falar, né? A pessoa se divorcia, tem que se mudar, tem que alugar um novo imóvel e ela está com o nome sujo, ela precisa limpar para poder alugar, porque a grande maioria, não vou dizer que são todos, mas a grande maioria não aluga um imóvel se o locatário, a pessoa que vai ali, o inquilino tiver com o nome sujo, dependendo da região, da situação, de sim, tudo isso, sim. o disclaimer todo, pessoal, tá? Todas as variáveis aqui que eu não vou listar todas, mas vocês sabem todas já. Só estou dizendo das variáveis. Então, a grande maioria não aceita. E aí, o que que acontece? Você precisa fazer. Então, é uma forma também desse dinheiro vir. Isso daí é até válido, né? Se você vai dar uma resolvida na tua situação ali, é legal, mas depois você tem que ir se organizando para quê? Para não ficar fazendo uso toda hora. Ô, Rui, tira uma dúvida aqui do pessoal. Seguinte, me perguntaram outro dia, doutora, a pessoa que tomou um crédito ali desse do trabalhador, ela pode depois, se ela precisar de mais alguma coisa, tem algum teto, algum limite, ou a pessoa pode ficar ali pegando de, eu quero X, depois eu quero 2X, depois eu quero 3X. Fala aí, Rui, um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, essas nuances, elas não estão ainda muito claras. Tanto não estão claras essas nuances, quanto também o uso do fundo de garantia. O fundo de garantia, o uso do fundo de garantia, que foi a prerrogativa do empréstimo, é 10% do saldo do fundo, ou então a multa de 40% da rescisão, isso não está ainda definido pelo comitê gestor. Disseram que ia definir agora em abril, né? Mas eu Eu adoro. Eu não, né? Eu e todos os tenho advogados. seguido. Que agora a gente gosta disso. Porque olha só que interessante. Eu fiz essa pergunta de propósito. Por quê? A gente que fica aqui do outro lado, quando o bicho pega aí no administrativo, no extrajudicial, a gente sabe muito bem que com essas coisas feitas ao atropelo, né, essas medidas às vezes populistas e feitas ao contrário, porque primeiro dá o dinheiro, depois oferece educação financeira, né? Sim, Vamos abafa o caso. Mas enfim, é, isso vai fazer o quê? Com certeza vai levar lá na frente, olha a quantidade, já tem 1 milhão de possíveis questionamentos judiciais aí sem dúvida. dessa grana. Porque assim, como essa é uma questão sigilosa, nós ainda não tivemos acesso a um contrato. Nenhum cliente nosso chegou mostrando esse Porque contrato. não Então, deu tempo ainda dele ficar super exatamente. endividado, é por Exatamente. Então, isso. assim, o que a gente conversa aqui são sempre Nem quero. suposições com base no que a gente tem aqui. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não há nada definido sobre isso, mas considerando que é um empréstimo como qualquer outro, né? Uhum. E você pode fazer as repactuações e você pode pegar o troco, nada impede. O que eu li, que é uma notícia até colocada no site do governo, é que quem tem mais de um vínculo vai poder tomar mais de um empréstimo. Ou seja, digamos uma pessoa da área médica, que tem um vínculo com um hospital privado e tem um vínculo com uma clínica, né? Ele vai poder pegar empréstimo nos dois. O que eu acho bem difícil, porque é difícil ver um profissional, né, dessa envergadura. Esses caras normalmente eles têm aí um contrato diferente, né? Não é um contrato CLT padrão. Então ele Mas vai um poder. exemplo, tem gente que É, trabalha num lugar e trabalha em outro, exatamente, e apenas um trabalha em exemplo. Então ele vai duas poder. faculdades diferentes, tem dois contratos. Exatamente. Então ele vai poder pegar nesses dois vínculos, tá? E aí, obviamente, vai passar por análise de crédito com relação ao quanto ele vai poder pegar no total, né? Um limite vai impactar no outro, O que tá? eu gostaria muito de ver, Rui, era que a gente já vai caminhando para o final, mas o que eu gostaria de ver nessa conversa toda é uma estrutura do tipo assim, um sistema único de análise da tomada de crédito, os bancos conversando entre si
para poder dar o crédito de forma responsável, Sim, ainda que seja com um empréstimo consignado em folha para o CLT ou da outra modalidade, não importa a categoria, o nome, o que importaria de fato era que o Banco Central, a gente tivesse um cadastro único, onde as informações ali de esforço do consumidor, de quanto ele já tomou de crédito, independentemente da natureza, ou seja, crédito para comprar carro, crédito para comprar imóvel, sim, crédito para dinheiro mesmo, né? Tomou dinheiro, o cartão de crédito, tudo que a pessoa tem de crédito que ela tomou, que ela está ali endividada, porque o crédito é dívida, tudo isso num único cadastro. Então, quando o cara vai lá passar o cartão de crédito dele, ele passa o cartão de crédito e vai bater lá no Banco Central, porque isso já existe em outros países. E eu sempre falo isso: uma hora isso tem que acontecer no Brasil. Uma é, hora isso tem que sem dúvida. acontecer. E essa Bater questão, lá no Banco Central, o Banco Central pega e fala, pô, digamos, o Rui já tomou 100 mil de crédito e ele só tem um limite, de acordo com os cálculos e parâmetros, de 35%. E ele já tomou 20 e tanto, ou já tomou 30. Ele já está numa. A gente poderia fazer tipo verde, amarelo, laranja, vermelho, uma escala ali E as pessoas, isso ia ajudar as pessoas. No começo, o consumidor ia ficar uma arara, porque ele está acostumado, viciado em crédito. Mas depois a pessoa ia se acostumar e ela ia mesmo. Igual na academia, taxa de esforço da academia, aquele indicativo que tem, aquele sorrisinho assim, 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 e suando e tal, e vai ficando a coloração também acompanha mais intensa quando você está fazendo muito esforço, seria a mesma coisa. E dá para fazer, porque no Brasil tem inteligência para isso, suficiente dos operadores dessas áreas, tem como fazer, não fazem porque não querem. E eu sempre vou estar falando isso. Não fazem porque não querem. Eu não sou nenhuma sumidade financeira, eu não sou nenhuma sumidade jurídica e conheço isso. Somente porque eu estudo e também atuo em outras áreas do endividamento, em outros mercados, observando e estudando na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Então, o fato de eu ler, me interessar e estar essa informação na internet no dia a dia, eu consigo ver. Você acha que o dono de um grande banco no Brasil, esses caras todos aí, e até dos bancos das fintechs, só tem gente inteligente, você acha que eles não sabem? Pessoal, é óbvio que eles sabem, mas não tem interesse ainda nem político e nem econômico de fazer. Eu nem sei se social também, não, e tem sabe, Rui? essa Porque questão que você manter está as pessoas falando, escravizadas ao crédito irresponsável é muito cômodo. É essa muito questão que cômodo, você porque está você falando, consumidor é que está pagando o pato. É você que está. É pato que fala o preço, Rui? essa questão que você está falando, isso já acontece, tá? É, mas não da forma que a gente deseja. Se a gente pegar o SCR, as dívidas estão lá, Sim. tá? Então existe a base. Quando o Mas se cara a vai. pessoa tiver com o nome limpo, é mesmo a dívida estando lá. Se a pessoa está com o nome limpo, me corrija se eu estiver errada. Se a pessoa está com o nome limpo, tomando crédito para pagar, para manter o nome limpo, e ela consegue pegar dinheiro para caramba. O consignado é que tem limite, mas a Não, tem pessoa consegue limite. tomar empréstimo. Então, essa questão que você está falando, ela é muito pertinente, mas o que acontece? Os dados estão lá, tá? Então, quando você. A base de consulta é a mesma, tá? Então, o cara sabe do banco A, sabe que o fulano pegou dinheiro no banco B, então ele tem como somar o banco A com o banco B e saber que o fulano está lá. Aí o que, que ele faz? Ele pega o salário da pessoa e atribui uma margem, define uma margem que vai ser o quanto ele pode dar mais do que aqueles dois bancos. Então isso é sabido. Então, assim, tanto é que tem, as pessoas começam a ficar sem crédito não porque elas estão inadimplentes, é porque realmente já zerou. Só que o problema é que essa régua ela é muito alta. Por quê? Isso. E aí eu acho que acrescento isso na sua fala, a questão das despesas. Então, a gestão de risco ela é feita dentro desse parâmetro
sorrateiro, escondido, a penumbra, tá? Porque na verdade você nunca sabe porque você não pegou dinheiro. Você só sabe quando você tem o crédito, mas você não sabe Foi matador você quando agora, Rui. quando você Encaixou direitinho com o que eu tô isso. falando. Então Eu você falei tem das cores, foi deixa eu só isso. concluir. Então, Sim, pode concluir. quando você encaixa isso na análise da despesa, essa régua cai. Porque aí o cara, no lugar dele poder pegar, né? Porque é uma conta de matemática financeira. Você ganha 10, desconta os, os, os descontos obrigatórios, imposto de renda e o INSS ou a Previdência. Em cima daquilo ali você divide, você aplica um percentual, por exemplo, de que seria a taxa de esforço de 30%, né? Que as margens do Brasil elas variam muito entre municípios, estados e federação, além dos empréstimos para pessoas físicas normais. Você aplicaria aquilo ali. Daquilo ali, você ainda deveria tirar o quanto o cara gasta por mês. Então ele deveria inserir aquele limite no rol de despesas dele. Então, no lugar dele poder pegar 200, ele ia pegar 80, 70. E aí não é bom para o banco. E aí entra a questão política. Que aí o banco vai dizer o seguinte: pô, eu não estou ganhando dinheiro, porque eu não estou emprestando. E se eu não empresto, que é o maior juros do banco, né? Basicamente é cartão de crédito, os Cheque empréstimos especial. pessoais, o cartão de crédito, cheque especial, e depois os empréstimos pessoais. E depois os consignados. Então o cara começa a perder dinheiro. O banco começa a perder dinheiro. Então qual é o interesse dele em deixar criar um sistema, acrescentar as despesas? Zero, interesse zero. E Sim. aí a curva de superendividamento continua aumentando e o banco, na hora que ele chega na audiência, né, Dani, ele diz que a culpa é do consumidor. O Pegou consumidor porque que pegou o quis. crédito. É óbvio que tem uma questão de gestão financeira pessoal. É óbvio. Isso o Desboletizei nunca disse que o consumidor não tem culpa. Faltou gestão financeira, faltou educação financeira, mas também tem o outro lado. Cadê a educação financeira? Quem deu educação financeira para ele? Ninguém deu, né? A pátria educadora, aquela coisa toda de educação que sempre tem nas mensagens do governo e tal. É isso. Então o cara hoje tem 22 milhões de pessoas, 22 milhões de pessoas super endividadas, 76% da população brasileira tem dívidas, 76 milhões de pessoas, no mínimo, estão inadimplentes e a gente continua dando, e o governo continua dando mais dinheiro sem fazer educação financeira. E aí, quando o ministro chega e meio que dá um 220 nisso tudo, dá um 220 volts nisso aí tudo, é porque ele deve estar, mesmo ele sendo do mesmo governo e tudo mais, ele está alertando que depois lá na ponta você aumenta as ações trabalhistas, porque o cara foi demitido e não tem a regra do fundo de garantia de, pô, como é que você vai mexer? Isso não chegou no Supremo ainda. Será que é Isso constitucional está tudo você usar isso? Tá muito muito, novo, tem Rui. muita coisa. Tudo Então, muito vamos seguir novo. o ministro? Não pega se não precisar. Dani, se é finir, a gente não falou uma coisa. A gente não falou uma O quê? coisa. Nosso perfil aqui no Desboletizer, ó, tá só assim. Então, gente, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, mostrem esse conteúdo para quem você entende que precisa ouvir, para os teus É. amigos, pessoal do trabalho, principalmente se você é um profissional CLT ou se você conhece profissionais CLT, passa para eles esse vídeo. É um vídeo de conteúdo de alta aplicabilidade imediata, um conteúdo com É, ética, e verdade, também, Rui, integridade. assim, eu sei que a gente no dia a dia bota no 1,25 que você consegue também ver o vídeo de forma acelerada, mas absorve um conteúdo comprometido com as informações, com você, com o consumidor, com o bem-estar das pessoas. A gente tem um compromisso de trabalhar por uma nova vida livre de dívidas. Eu sei que
livre de dívidas totalmente é praticamente impossível, a gente sabe disso, mas quando eu falo isso, as pessoas entendem que é uma dívida gerenciável, que cabe no teu orçamento, não é aquela dívida que tira seu sono, que faz você brigar em casa com os familiares, que faz você ter pensamentos suicidas, que faz você estar se entupindo de remédio, de outras substâncias para fugir da realidade, que faz com que você se prive de contato social das pessoas que você gosta de estar, né, das pessoas da sua vida. Tudo isso são os impactos que as dívidas causam nas pessoas. E a gente lida com isso aqui, infelizmente, todos os dias, desde o dia que eu criei o programa Desboletizei. Já perdi a conta de quantas pessoas a gente atendeu já, que todas trazem essa sensação de estar encurralado, de estar sufocado, de estar perdendo saúde, de ver a geladeira vazia, de tristeza, de desânimo pela vida, onde a pessoa começa a se confundir e achar que ela mesma é a dívida. Então, pessoal, essa conversa aqui, ela não é só para falar para você sobre o empréstimo consignado pega ou não pega, para falar se é uma medida populista ou não. É muito mais do que isso. É uma informação para a sua vida. É uma informação para que você tenha consciência disso e do impacto que isso pode ter numa escolha que não foi muito bem pensada ou foi feita assim de qualquer maneira. E escolha é escolha. Eu nem vou dizer que escolha boa ou escolha ruim. É uma escolha. Seja qual for a escolha que você fizer para tomar esse crédito ou qualquer outro, você vai lidar com os impactos e pode ser que você seja uma pessoa que não vai estar preparada para lidar com o impacto intensamente negativo, como é o superendividamento. Então, se você já se conhecendo, vê que não vai dar, cara, segura a onda. Não pega esse empréstimo se você não for uma pessoa que analisou todos os possíveis cenários do que pode acontecer para você poder depois não estar assim. Então, é um compromisso com você, é um compromisso com o consumidor de maneira preventiva para a gente trazer de alguma forma uma mentalidade diferente em relação à sua vida financeira. Então, eu sou Daniele Nunes. Muito obrigada por essa manhã, pela sua escuta. Eu espero que eu tenha gerado valor para você, que alguma coisa do que eu e o Rui falamos tenha caído aí de forma positiva para você ou para alguma pessoa da sua família, da sua rede de relacionamento. Entre em contato conosco, a gente vai deixar sempre na descrição aqui o telefone do nosso atendimento. E eu quero dizer para vocês mais uma coisa. O que que eu vou dizer? Você não é as suas dívidas. Muito obrigada. Compartilhe. Isso aí, Dani. Boa. Gente, até amanhã. Obrigado por estarem aqui. Fico feliz de poder compartilhar com vocês conteúdo atualizado. Isso é muito importante. Informação é tudo. Informação de qualidade é melhor ainda. Eu sou Rui Bezerra, sou perito contador aqui do programa de Boletizei. Juntos somos mais fortes. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado. Curta, compartilhe nosso conteúdo, acesse os outros vídeos que nós estamos colocando aqui no canal, veja as informações sobre a lei do superendividamento de quem está no campo, realmente atuando com as ações na defesa do consumidor superendividado.